Você se sente meio mal com mais frequência, um pouco de dor, um pouco de tensão e a mobilidade vai diminuindo um pouco, mas você ainda não faz nada regularmente. Mas você sabe que, na verdade, deveria fazer alguma coisa, só não sabe o quê. Sou Roland Liebscher-Bracht e há 40 anos especializado em exercícios para dores. Para resolver isso no corpo, há 3 exercícios, chamados de os 3 grandes. Vamos fazê-los juntos agora e vou explicar tudo. Basta me acompanhar. E aí você sente como está antes, sente depois, e então vai saber o que precisa fazer no futuro. Com o que vamos começar agora? Vamos começar primeiro com um exercício fundamental. Você simplesmente fica parado do jeito que já está, ou se não estiver, então fique de pé agora. E coloque seus pés um pouco além da largura dos ombros. E então perceba seu corpo por um instante. Fique relativamente ereto, um pouco de consciência do corpo. E pense na sua pelve, e sinta a curvatura excessiva na lombar. E pense se a sua lordose ali atrás, se ela está muito acentuada. E aí você percebe que, quando você puxa a barriga para dentro e leva o pubis um pouco para frente, a curvatura excessiva na lombar some. Tente isso algumas vezes, pois é melhor para o exercício evitar ao máximo a curvatura excessiva na lombar. Funciona mesmo sem estar perfeito e pode melhorar com o tempo. Este é apenas o começo do que estamos fazendo. Mas pega a mão, coloca ela para dentro, o quadril vai para frente e depois empurra um pouco mais. Aí você percebe que está hiperestendendo o quadril. Você pode imaginar as virilhas empurrando para frente. Então por que estamos fazendo isso agora? Os flexores do quadril e outros músculos que o flexionam encurtam cada vez mais quando ficamos sentados. Como eles encurtam, surgem problemas ao longo das costas para cima e para baixo. Vamos focar nisso agora, pois é o centro do corpo que precisa ser ajustado. Virilhas para frente, barriga para trás e então você percebe que começa a repuxar aqui. E isso é bom, porque só quando você sente que está repuxando é que você vai conseguir causar algum efeito no corpo. Se o corpo não sente que está repuxando, ele também não muda. Continue sempre avançando. E então você pode, além disso, colocar as mãos atrás nos glúteos. E então você percebe que, ao usar as mãos para trazer a pelve um pouco para frente, a intensidade do alongamento aumenta ainda mais. Você pode sentir alongamento nas costas. Isso pode acontecer sem problema. Estamos focando em dores nas costas. Sentir as costas não é problema. Mas de um jeito que ainda seja uma dor boa, ainda suportável. Se você quiser fazer algo a mais agora, não precisa, mas você também pode levar a cabeça para trás, levando o queixo para trás. Você percebe, minha voz fica estranha, pois tudo fica apertado aqui. E então, no final, você pode até hiperestender a cabeça a partir desse alongamento. Como disse, isso ainda não é necessário. Adicione nas próximas semanas, se repetir o exercício diariamente, pois é o que deve fazer, para que o corpo realmente perceba que todo dia recebe um empurrãozinho para mudar. E aí ele vai se adaptando cada vez mais. Não importa a sua idade. Mesmo se você tiver 90 ou 95 anos, isso ainda vai funcionar. Sempre continue avançando. Continue hiperestendendo cada vez mais. Assim. E quando você fizer isso por alguns dias ou até 2, 3 semanas, você vai conseguir ir cada vez mais para trás. Quanto mais você conseguir ir para trás, mais longe estará das dores nas costas. Vá mais para frente. E depois de algumas semanas você vai sentir, aí a gente coloca um treino de força também. Ou seja, agora você quer levantar o tronco. Você quer basicamente fazer isso. Mas, como você está fazendo força com as mãos aqui atrás, você quer subir, mas ao mesmo tempo está pressionando com as mãos contra os glúteos. E aí não dá certo. Você percebe que o que está sendo alongado se contrai. E aí o exercício fica ainda mais eficiente. Aí você relaxa de novo e vai mais fundo. Sim, ou seja, depois de praticar esse exercício por um tempo, depois de 1 minuto, você faz força como se quisesse subir, só para mostrar, como se quisesse ir para lá. Mas pressionando embaixo você não chega.
Você pode praticamente se apoiar contra as suas próprias mãos e então colocar força nessa região. E quando terminar o segundo minuto, você solta de novo e vai mais uma vez de forma bem ativa. Bem para trás, volta para cima, mobiliza, dessa vez bem rapidinho. Vai um pouco para frente e Mais uma vez para trás e olha bem, se coloca ativamente nessa posição. Aí seu cérebro entra junto, aí o sistema nervoso, aceita tudo isso. novos caminhos são formados no cérebro. Aí você sobe de novo. E tenho quase certeza de que você já percebe uma diferença agora. Dê alguns passos, sinta como está. So. E o que fizemos agora, já trabalhamos a parte da frente das coxas. Fizemos bastante coisa para as articulações do quadril, trabalhamos bastante as costas, bastante o pescoço, e os ombros também participaram, porque levamos as mãos para trás. Sim, só naquele exercício, mas agora vem o segundo dos 3 principais. Agora vá devagar para frente e apoie-se nas pernas. E então você percebe rapidamente que isso é na parte inferior das costas e no glúteo, bem na articulação sacroiliaca. A direita e a esquerda do osso sacro é ali que puxa bastante. Como eu disse antes, se está puxando, então você está fazendo algo no corpo. O que estamos alongando agora são encurtamentos que surgem porque sentamos demais, o flexor do quadril encurta na frente. Por isso, na primeira atividade, nós estendemos demais para que ele volte a ficar comprido. Os músculos do glúteo e extensores das costas, na maioria das pessoas, inclusive você, também estão assim. Muito provavelmente, por isso estão tensos e duros, porque precisam trabalhar contra a força dos flexores do quadril encurtados na frente. E agora vamos resolver isso. E é por isso que, ao ir para trás, já mudamos muita coisa na parte da frente do corpo. Quando você desce agora, percebe que não trabalha só as costas, mas também o quadril, os glúteos, a lombar e também a parte de trás das pernas. Na dobra do joelho, você provavelmente sente também as panturrilhas. Um truque é o seguinte: agora você vai bem devagar, levando o centro de gravidade um pouco mais para frente, e aí percebe que a panturrilha entra cada vez mais no exercício. Se houver uma cadeira, apoie-se para não cair para frente e tome cuidado. Isso, vá descendo cada vez mais. E sente onde você percebe isso, toda a linha, desde os calcanhares, atrás, panturrilhas, subindo, parte de trás das pernas, lombar, costas médias. E você pode até puxar a cabeça em direção aos joelhos, aí você também sente na nuca. E vá sempre até onde também aqui nesse exercício o alongamento ainda parecer benéfico. Tem que ser ainda uma dor suportável, né? Um pouco de desconforto é necessário, mas um desconforto positivo. Um leve desconforto, mas ainda dá para sorrir. Essa é exatamente a intensidade certa, que garante um bom progresso em uma mudança física. Sim, em direção a mais mobilidade, em direção à ausência de dor. E aqui também, se você quiser fazer ainda mais, se não, continue assim e vá aumentando um pouco mais, mas se quiser fazer ainda mais, talvez depois de 2 ou 3 semanas, segure nas suas pernas onde você estiver. Mesmo que você esteja bem mais para cima ou mais para baixo, você também pode segurar os dedos dos pés e tentar levantar as costas. Então, vou mostrar, né, o que você realmente quer fazer, é isso, mas como você está se segurando, você só puxa e não vai conseguir subir. E isso agora fortalece os músculos das costas. Primeiro alongamos eles pela frente, depois alongamos. Atrás também, e agora vamos fortalecê-los ainda mais. E então, relaxamos um pouco a puxada, porque você percebe que agora consegue ir mais fundo no alongamento. Ou seja, não estamos apenas fortalecendo a parte de trás, mas também aumentando o alongamento com isso. E então, você quer subir de novo, Solta de novo, vai mais fundo e fazemos isso durante o segundo minuto.
E no final você solta e observa novamente de forma ativa, depois o tronco para baixo e, se quiser, também de forma ativa. Leve a cabeça mais em direção ao joelho e suba devagar de novo. E aí você vai direto para a extensão de novo, porque percebe que precisa disso agora e vai para frente. E agora vamos mobilizar a linha atrás e na frente cada vez mais. Uma vez para trás e uma vez para frente. E sinta de novo, isso é o mais importante, que você perceba o que está acontecendo aí. Você dá alguns passos. Como estão sentindo os seus joelhos, como estão sentindo os seus quadris, como está sentindo todo o seu tronco até o pescoço. Você percebeu que tudo está conectado aí dentro? Certo? Agora trabalhamos o tronco da frente, de cima para baixo, e da frente para trás, de cima para baixo. Agora ainda falta. Sentamos demais na mesa de trabalho, mantemos os braços sempre aqui à frente, ficamos cada vez mais curvados nas costas, com a cabeça projetada para frente. Essa postura de cabeça projetada para frente é adotada e surgem problemas sem fim no pescoço, na região dos ombros, o peito fica apertado, o campo de trabalho é afetado, não consegue mais se mover direito, nem respirar direito. E você sabe, talvez ao envelhecermos, temos cada vez menos oxigênio no sangue. Isso acontece com muitas pessoas porque o diafragma, ou seja, o músculo da respiração, não funciona mais direito. E no momento em que isso acontece, podemos fazer um exercício bem simples. O terceiro dos grandes 3 eu coloco no canto, abro um pouco a cortina. Fechamos ela para diminuir a intensidade da luz. Mas olha, eu preciso usar a janela aqui. Primeiro fique na horizontal, com os braços bem na horizontal. E então você vai mais ou menos 1/3, Então a distância daqui até aqui, você pega 1/3 até aqui e até lá. Ela está com as mãos na parede e, no meu caso, na moldura da janela. Und Um pé para frente, um pé para trás e um... Estenda completamente os cotovelos. E então vá cada vez mais para frente, com a parte superior do osso do peito, sempre indo mais para frente. E então você sente ao longo dos braços até as pontas dos dedos, em parte no ombro e até o peito. Começa a puxar em todo lugar, e onde está puxando agora é porque está curto, e por isso a gente simplesmente alonga mais. Alongar é tão bom porque aquilo que está curto, que limita o movimento, que causa dor, a gente simplesmente estica de novo. Se você faz isso uma vez, dura um bom tempo, mas se você faz todo dia, isso vai se acumulando cada vez mais e aumenta ainda mais a sua sensação de bem-estar. E já se proponha, quando sair desse exercício, a sentir conscientemente como você está se sentindo. Como o seu corpo está se sentindo. Aprofunde-se ainda mais. Garanta que ainda está em sua zona de conforto. Então dissemos para se esforçar um pouco. Se esforçar um pouco, você conta. E depois de mais ou menos 1 minuto, aumentando a intensidade, você faz o seguinte: você empurra com as 2 mãos o mais forte possível contra as 2 paredes. Aliás, se você não tiver um canto aí porque tem muitos móveis, então vá simplesmente para um batente de porta. Suas mãos podem não ficar no batente da porta, dependendo da largura, talvez só os braços, mas isso não importa. Se for preciso, coloque um pano de prato ou qualquer coisa embaixo, caso a quina da porta pressione demais o seu braço. E agora vamos colocar força aí também e empurrar com as 2 mãos contra as paredes, como já disse antes, pressionando bem forte contra elas. Depois relaxe, aprofunde mais o alongamento. Pressione contra novamente com força. Vou mostrar o que quero dizer com isso. Os braços querem se mover assim, mas como você está segurando contra a parede e o batente da porta, ou dependendo de onde você estiver, as mãos não conseguem se mover.
mas a força pode ficar cada vez maior. E muita força é sempre melhor do que pouca força. Sim, quanto mais fortes forem os músculos, melhor. E de novo você pressiona contra, relaxa e vai mais fundo. E então você sai do canto. Mantenha os braços nesse ângulo e puxa ativamente de novo. Puxe de novo para trás com os braços estendidos. Puxe para trás de forma bem ativa, mais e mais. Agora os músculos de trás trabalham contra os músculos da frente. E isso faz muita coisa no cérebro. Muitos novos caminhos cerebrais estão sendo construídos. Para esse movimento, para a força nesse movimento, para um melhor controle das articulações, para um melhor alinhamento. O que acontece na articulação? Que você tem menos chance de desenvolver artrose e assim por diante. E então, você desce de novo. E agora, por favor, sinta isso. A gente tinha dito que agora você deve realmente sentir isso. Como você está se sentindo? Você sente isso do mesmo jeito que eu sinto? Total liberdade, tudo aqui em cima está muito leve. É assim que todo o corpo deve se sentir cada vez mais. E agora, para finalizar, você pode combinar isso de novo. Você pode se esticar para trás. Aproveite o movimento que criamos antes. Incline-se para frente. E ao se esticar para trás, leve os braços junto. E volte para baixo. Aproveite tudo isso durante o movimento. Quanto mais você usar isso, mais isso vai se integrar ao seu corpo. Faça esse exercício todos os dias, sem falta. Você vai perceber o que acontece, já em poucos dias. E a cada vez você percebe mais. Deixe-se surpreender. O que me interessa muito. Fizemos várias atividades. Alongamento, treino de força e treino cerebral para o sistema nervoso. Foi demais para você? Foi complicado demais para você? Por favor, deixe um comentário.